Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para continuar, então, a nossa meditação na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né? E hoje nós vamos meditar, né, quando o Senhor Jesus nos ensina a pedir pelo perdão de Deus, né? Perdoa os nossos pecados, né, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós realmente esperamos, né, que ao pedir perdão nós sejamos perdoados pelo Senhor. E na verdade, o arrependimento e a confissão são muito importantes, né, assim, no nosso relacionamento com Deus. Então Jesus nos ensina a, quando nós nos aproximarmos de Deus, né, pedir então perdão pelos nossos pecados. E esse perdão de Deus na nossa vida, ele não é só salvação, mas ele também é libertação da culpa, né? Cura e alívio para a alma. E graças a Deus, né, que o nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Mas nós temos um outro fato aí nesse pedido que muitas vezes nós não queremos admitir que Deus e que Jesus leve realmente esse princípio a sério. A gente vê que muitas pessoas, elas parecem não acreditar, né, que aquilo que o Senhor Jesus está falando aqui tem 100% de validade. Porque ele fala a primeira parte da oração, né, que é uma parte que nós gostamos muito, perdoa as nossas dívidas, né, mas nós esquecemos da outra parte, né? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou aos que nos têm ofendido. E a gente vê aqui que Jesus, de uma certa forma, ele está condicionando, né, o perdão de Deus na nossa vida ao nosso perdão, ou aquilo que o perdão que nós liberamos, então, para as outras pessoas, né? É uma dependência, né? O Senhor nos perdoa ao passo que nós também perdoamos as pessoas, né, que precisam do nosso perdão. Receber perdão é fácil, né? Mas oferecer esse perdão, para muitas pessoas não é fácil. E alguns cristãos, então, eles fogem ou ignoram, né, essa verdade, e eles acham que não, que Deus sempre vai perdoar-nos, é como se Deus tivesse uma obrigação de perdoar-nos, né? E que a gente não estaria, então, obrigados a liberar perdão para receber o perdão de Deus. Mas não é essa a verdade que o Senhor Jesus passa nessa oração. E quando ele termina essa oração, ele ainda fala, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Então, a gente vê aqui que o Senhor Jesus está passando um princípio muito importante nessa oração, que é o princípio do perdão. E o perdão é algo assim que também, não só o perdão que Deus libera para nós, mas o perdão que nós liberamos para as outras pessoas, ele também é cura na nossa vida, né? Ele também é libertação na nossa vida, né? A pessoa magoada, a pessoa rancorosa, ela é realmente uma pessoa enferma, né? Na sua alma. Então, nós precisamos, quando vamos recorrer ao perdão de Deus, nós precisamos levar a sério isso que o Senhor Jesus nos disse, né? A palavra de Deus, ainda lá em Mateus, né? O Senhor Jesus, ele reforça na parábola daquele servo que não quis perdoar, ele reforça esse princípio. Né? Ele conta, então, a história de um servo, né, que tinha uma grande dívida, que era uma dívida impagável. E aí aquele senhor, né, o seu senhor o chamou para acertar as contas.
E aí aquele servo, então, ajoelhou lá diante do seu senhor e pediu para ele ter paciência com ele, que ele pagaria toda aquela dívida. E aquele senhor, ele ficou cheio de misericórdia, né? Compadecido daquele homem. E aí, então, ele resolveu perdoar aquela grande dívida, né? Ele simplesmente falou, não, você não precisa me pagar, você está perdoado. E a palavra de Deus diz, né, o Senhor Jesus é que conta essa parábola, e ele diz que quando aquele servo saiu, tinha um conservo dele que devia uma quantia infinitamente menor, né? Mas aí ele falou para aquele conservo, né, paga o que me deve. Ele falou, eu não tenho, né, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo, né? Mas aí aquele servo, tomou os bens daquele homem e a sua família, né, como servos e tal. E aí os seus amigos, vendo lá aquela situação, eles ficaram então muito contrariados e foram lá ao seu senhor. E aí aquele senhor ficou muito indignado e chamou então aquele servo incompassivo, né? E ele falou assim, você não devia ter, não te perdoei uma dívida muito maior, você não devia ter usado com a mesma misericórdia para o outro. Então aqui o que o Senhor Jesus está ensinando é que com a misericórdia que Deus nos oferece, nós também devemos oferecer para o outro. O perdão que Deus nos oferece, nós também devemos oferecer para o outro. E então o Senhor Jesus disse que aquele senhor então entregou aquele homem aos guardas e que ele fosse, né, entregue ali aos torturadores até que pagasse o último centavo. Então nós devemos levar a sério essa questão do perdão, né? Perdoar, liberar o perdão para as pessoas, né? Andar, porque quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós vamos falar, Senhor, perdoa os nossos pecados. E se você tem dificuldade nessa área, peça misericórdia de Deus, né? Fala, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a ser perdoador como o Senhor é. Eu quero, Senhor, aprender a liberar as pessoas. Irmãos, deixa eu falar uma verdade para vocês aqui. O nosso coração não é terra para o diabo plantar. A mágoa, o ódio e o rancor não são sementes que Deus planta na nossa vida. Então, nós devemos destruir toda a semente que não foi Deus que plantou no nosso coração. Então, assim nós poderemos chegar diante de Deus, né, e falar, perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu faço uma pergunta para você. Você pode fazer essa oração com toda sinceridade diante de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos abençoe e nos ajude a ter esse coração perdoador. Amém? Eu gostaria agora de orar com você, né, e pedir a Deus, quem sabe você tem problema nessa área, mas eu quero dizer que Deus quer te abençoar, né? Deus quer te dar vitória nessa área, Deus quer te dar um coração perdoador e Deus sempre estará pronto a te perdoar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer muito por o Senhor ser esse Deus tão perdoador, tão amoroso, tão misericordioso. Ó Deus, e o Senhor nos ensina, ó Deus, através dessa atitude de perdão, de misericórdia. Pai, que nós também devemos ser misericordiosos com as outras pessoas, devemos também oferecer perdão, ó Deus, às outras pessoas. Nos ajude, Senhor, como cristãos, ó Deus, a ser vitoriosos nessa área na nossa vida. Senhor, para que nós possamos estar, ó Deus, em pleno alinhamento com o Senhor e com a Tua palavra, com a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão, ó Deus, agora nos ouvindo, ó Deus, e que precisa, Senhor, vencer, ó Deus, essa dificuldade, no nome de Jesus. Amém.